Sei que não sou, mas tenho meditado ligeiramente no assunto. Na verdade, eu deveria conversar a respeito com Rubem Braga, que foi o inventor da crônica. Mas quero ver se consigo tatear sozinha no assunto e ver se chego a entender. Crônica é um relato? É uma conversa? É o resumo de um estado de espírito? Não sei, pois antes de começar a escrever para o Jornal do Brasil, eu só tinha escrito romances e contos. Quando combinei com o jornal escrever aqui aos sábados, logo em seguida morri de medo. Um amigo que tem voz forte, convincente e carinhosa, praticamente intimou-me a não ter medo. Disse: escreva qualquer coisa que lhe passe pela cabeça, mesmo tolice, porque coisas sérias você já escreveu. E todos os seus leitores hão de entender que sua crônica semanal é um modo honesto de ganhar dinheiro. No entanto, por uma questão de honestidade para com o jornal, que é bom, eu não quis escrever tolices. As que escrevi, imagino quantas, foi sem perceber. E também, sem perceber, à medida que escrevia para aqui, ia me tornando pessoal demais, correndo risco, daqui em breve, de publicar minha vida passada e presente, o que não pretendo. Outra coisa notei. Basta eu saber que estou escrevendo para jornal, isto é, para algo aberto facilmente por todo mundo, e não para um livro que só é aberto por quem realmente quer, para que, sem mesmo sentir, o modo de escrever se transforme. Não é que me desagrade mudar, pelo contrário, mas queria que fossem sem mudanças mais profundas e interiores que então viessem a se refletir no escrever. Mas mudar só porque isto é uma coluna ou uma crônica? Ser mais leve só porque o leitor assim o quer? Divertir? Fazer passar uns minutos de leitura? E outra coisa, nos meus livros quero profundamente a comunicação profunda comigo e com o leitor. Aqui no jornal apenas falo com o leitor e agrada-me que ele fique agradado. Vou dizer a verdade, não estou contente. E acho mesmo que vou ter uma conversa com Rubem Braga, porque sozinha não consigo entender. Em minutos, espalhara-se a notícia. Uma baleia no Leme e outra no Leblon haviam surgido na arrebentação, de onde tinham tentado sair, sem, no entanto, poder voltar. Eram descomunais, apesar de apenas filhotes. Todos foram ver. Eu não fui. Corri o boato de que ela agonizava já há 8 horas e que, até atirar nela, haviam atirado. Mas ela continuava agonizando e sem morrer. Senti um horror diante do que contavam, e que talvez não fossem estritamente os fatos reais, mas a lenda já estava formada em torno do extraordinário que, enfim acontecia. Pois por pura sede de vida melhor, estamos sempre à espera do extraordinário que talvez nos salve de uma vida contida. Se fosse um homem que estivesse agonizando na praia durante 8 horas, nós o santificaríamos. Tanto precisamos de crer no que é impossível. Não fui vê-la. Detesto a morte. Deus, o que nos prometeis em troca de morrer? Pois o céu e o inferno nós já conhecemos. Cada um de nós, em segredo, quase de sonho, já viveu um pouco do próprio Apocalipse e a própria morte. Fora das vezes em que quase morri para sempre. Quantas vezes num silêncio humano, que é o mais grave de todos do reino animal, quantas vezes num silêncio humano, minha alma agonizando esperava por uma morte que não vinha. E como escárnio, por ser o contrário do martírio em que minha alma sangrava, era quando o corpo mais florescia. Como se meu corpo precisasse dar ao mundo uma prova contrária de minha morte interna, para estar mais secreta ainda. Morri de muitas mortes, e mantê-las-ei em segredo até que a morte do corpo venha, e alguém, adivinhando, diga, esta viveu. Porque aquele que mais experimenta o martírio, é dele que se poderá dizer, este viveu.
O mais estranho é que todas as vezes em que era só o corpo que estava à morte, a alma o desconhecia. Da última vez em que meu corpo quase morreu, ignorando o que sucedia, tinha uma espécie de rara alegria, como se ele estivesse, enfim, liberta, enquanto o corpo doía como o inferno. Uma das vezes, só depois que passou é que me disseram, eu havia estado 3 dias entre a vida e a morte. E nada garantiam os médicos, senão que tudo tentariam. E eu, tão inocente do que estava acontecendo, que estranhava não permitirem visitas. Mas eu quero visitas, dizia. Elas me distraem da dor terrível. E todos os que não obedeceram à placa silêncio, todos foram recebidos por mim, gemendo de dor, como numa festa. Eu tinha me tornado falante e minha voz era clara. Minha alma florescia como um áspero cactus. Até que o médico, realmente muito zangado e num tom definitivo, disse-me: mais uma só visita e lhe darei alta no estado mesmo em que você está. O estado em que eu estava, eu o desconhecia. Nunca nesses dias notei que estava no limiar da morte. Parece-me que eu vagamente sentia que, enquanto sofresse fisicamente de um modo tão insuportável, isso seria a prova de estar vivendo ao máximo. Lembro-me agora de uma vez que, ao olhar um pôr-do-sol interminável e escarlate, também eu agonizei com ele lentamente e morri. E a noite veio para mim, cobrindo-me de mistério, de insônia clarividente, e finalmente, por cansaço, sucumbindo num sono que completava a minha morte. E quando acordei, surpreendi-me docemente. Nos primeiros ínfimos instantes de acordada pensei, então, quando se está morta, se conserva a consciência? Até que o corpo, habituado a mover-se automaticamente, me fez fazer um gesto muito meu, o de passar a mão pelos cabelos. Então, num susto, percebi que meu corpo e minha alma tinham sobrevivido. Tudo isto, a certeza de estar morta e a descoberta de que eu estava viva. Tudo isto não durou, creio, mais que 2 ínfimos segundos ou talvez menos ainda. Mas que de hoje em diante todos saibam, através de mim, que não estou mentindo. Em menos de 2 segundos, podem-se viver uma vida e uma morte e uma vida de novo. Esses 2 ínfimos segundos, como forma de contar toscamente o tempo, devem ser a diferença entre o ser humano e o animal. Assim como Deus talvez conte o tempo em frações de século dos séculos. Cada século, um instante. Quem sabe se Deus conta a nossa vida em termos de 2 segundos? Um para nascer e outro para morrer. E o intervalo, meu Deus, talvez seja a maior criação do homem. A vida, uma vida. Lembro-me de um amigo que há poucos dias citou o que um dos apóstolos disse de nós: vós sois deuses. Sim, juro que somos deuses, porque eu também já morri de alegria muitas vezes na minha vida. E quando passava essa espécie de gloriosa e suave morte, eu me surpreendia de que o mundo continuasse ao meu redor, de que houvesse uma disciplina para cada coisa e de que eu mesma, a começar por mim, tinha o meu nome e já entrara na rotina. Pensara que o tempo tinha parado e que os homens subitamente se tinham imobilizado no meio do gesto que estivessem executando, enquanto eu vivera a morte por alegria. Não fui ver a baleia, que estava, bem dizer, à porta de minha casa morrer. Morte, eu te odeio. Enquanto isso, as notícias misturadas com lendas corriam pela cidade do Leme. Uns diziam que a baleia do Leblon ainda morrera, mas que sua carne, retalhada em vida, era vendida por quilos. Pois carne de baleia era ótimo de se comer e era barato. Era isso que corria pela cidade do Leme. E eu pensei, maldito seja aquele que comerá por curiosidade. Só perdoarei quem tem fome, aquela fome antiga dos pobres. Outros, no limiar do horror, contavam que também a baleia do Leme, embora ainda viva e arfante,
Tinha seus quilos cortados para serem vendidos. Como acreditar que não se espera nem a morte para um ser comer outro ser? Não quero acreditar que alguém desrespeite tanto a vida e a morte, nossa criação humana, e que coma vorazmente só por ser uma iguaria aquilo que ainda agoniza, só porque é mais barato, só porque a fome humana é grande, só porque, na verdade, somos tão ferozes como um animal feroz, só porque queremos comer daquela montanha de inocência que é uma baleia, assim como comemos a inocência cantante de um pássaro. Eu ia dizer agora um horror. A viver desse modo, prefiro a morte. E exatamente não é verdade. Sou uma feroz entre os ferozes seres humanos. Nós, os macacos de nós mesmos. Nós, os macacos que idealizaram tornarem-se homens. E esta é também a nossa grandeza. Nunca atingiremos em nós o ser humano. A busca e o esforço serão permanentes. E quem atinge o quase impossível estágio de ser humano é justo que seja santificado, porque desistir de nossa animalidade é um sacrifício. Outra coisa que não parece ser entendida pelos outros é quando me chamam de intelectual e eu digo que não sou. De novo, não se trata de modéstia, e sim de uma realidade que nem de longe me fere. Ser intelectual é usar sobretudo a inteligência, o que eu não faço. Uso é a intuição, o instinto. Ser intelectual é também ter cultura. E eu sou tão má leitora que agora, já sem pudor, digo que não tenho mesmo cultura. Nem sequer li as obras importantes da humanidade. Além do que leio pouco, só li muito e li avidamente o que me caísse nas mãos, entre os 13 e 15 anos de idade. Depois passei a ler esporadicamente, sem ter a orientação de ninguém. Isto sem confessar que, dessa vez digo com alguma vergonha, durante anos eu só lia romance policial. Hoje em dia, apesar de ter muitas vezes preguiça de escrever, chego de vez em quando a ter mais preguiça de ler do que de escrever. Literata também não sou, porque não tornei o fato de escrever livros uma profissão nem uma carreira. Escrevi-os só quando espontaneamente me vieram e só quando eu realmente quis. Sou uma amadora? O que sou, então? Sou uma pessoa que tem um coração que por vezes percebe. Sou uma pessoa que pretendeu pôr em palavras um mundo ininteligível e um mundo impalpável. Sobretudo, uma pessoa cujo coração bate de alegria levíssima, quando consegue, em uma frase, dizer alguma coisa sobre a vida humana ou animal. Quem já conheceu o estado de graça reconhecerá o que vou dizer. Não me refiro à inspiração, que é uma graça especial que tantas vezes acontece aos que lidam com arte. O estado de graça de que falo não é usado para nada. É como se viesse apenas para que se soubesse que realmente se existe. Nesse estado, além da tranquila felicidade que se irradia de pessoas e coisas, há uma lucidez que só chamo de leve porque na graça tudo é tão, tão leve. É uma lucidez de quem não adivinha mais. Sem esforço, sabe. Apenas isto, sabe. Não perguntem o quê, porque só posso responder do mesmo modo infantil. Sem esforço, sabe-se. E há uma bem-aventurança física que a nada se compara. O corpo se transforma num dom. E se sente que é um dom porque se está experimentando numa fonte direta a dádiva indubitável de existir materialmente. No estado de graça, vê-se às vezes a profunda beleza, antes inatingível, de outra pessoa. Tudo, aliás, ganha uma espécie de nimbo que não é imaginário.
vendo o esplendor da irradiação quase matemática das coisas e das pessoas. Passa-se a sentir que tudo o que existe, pessoa ou coisa, respira e exala uma espécie de finíssimo resplendor de energia. A verdade do mundo é impalpável. Não é nem de longe o que mal imagino deva ser o estado de graça dos santos. Esse estado jamais conheci e nem sequer consigo adivinhá-lo. É apenas o estado de graça de uma pessoa comum, que de súbito se torna totalmente real, porque é comum e humana e reconhecível. As descobertas nesse estado são indizíveis e incomunicáveis. É por isso que, em estado de graça, mantenho-me sentada, quieta, silenciosa. É como numa anunciação. Não sendo, porém, precedida pelos anjos, que suponho antecedem o estado de graça dos santos, é como se o anjo da vida viesse me anunciar o mundo. Depois, lentamente se sai. Não como se estivesse estado em transe. Não há nenhum transe. Sai-se devagar, com um suspiro de quem teve o mundo como este é. Também já é um suspiro de saudade, pois tendo experimentado ganhar um corpo e uma alma e a terra, quer-se mais e mais. Inútil querer, só vem quando quer e espontaneamente. Não sei porquê, mas acho que os animais entram com mais frequência na graça de existir do que os humanos. Só que eles não sabem e os humanos percebem. Os humanos têm obstáculos que não dificultam a vida dos animais, como raciocínio, lógica, compreensão. Enquanto que os animais têm a esplendidez daquilo que é direto e se dirige direto. Deus sabe o que faz. Acho que está certo o estado de graça não nos ser dado frequentemente. Se fosse, talvez, passássemos definitivamente para o outro lado da vida, que também é real, mas ninguém nos entenderia jamais. Perderíamos a linguagem em comum. Também é bom que não venha tantas vezes quanto eu queria, porque eu poderia me habituar à felicidade. Esqueci de dizer que em estado de graça se é muito feliz. Habituar-se à felicidade seria um perigo. Ficaríamos mais egoístas, porque as pessoas felizes o são. Menos sensíveis à dor humana, não sentiríamos a necessidade de procurar ajudar os que precisam. Tudo por termos na graça a compreensão e o resumo da vida. Não, mesmo se dependesse de mim, eu não quereria ter com muita frequência o estado de graça. Seria como cair num vício. Iria me atrair como um vício. Eu me tornaria contemplativa como os fumadores de ópio. E se aparecesse mais a miúdo, tenho certeza de que eu abusaria. Passaria a querer viver permanentemente em graça. E isto representaria uma fuga imperdoável ao destino simplesmente humano, que é feito de luta e sofrimento e perplexidade e alegrias menores. Também é bom que o estado de graça demore pouco. Se durasse muito, bem sei, eu que conheço minhas ambições quase infantis, eu terminaria tentando entrar nos mistérios da natureza. No que eu tentasse, aliás, tenho a certeza de que a graça desapareceria, pois ela é dádiva, e se nada exige, desvaneceria se passássemos a exigir dela uma resposta. É preciso não esquecer que o estado de graça é apenas uma pequena abertura para uma terra que é uma espécie de calmo paraíso, mas não é a entrada nele, nem dá o direito de se comer dos frutos de seus pomares. Sai-se do estado de graça com o rosto liso, os olhos abertos e pensativos. E embora não se tenha sorrido, é como se o corpo todo viesse de um sorriso suave. E sai-se melhor criatura do que se entrou. Experimentou-se alguma coisa que parece redimir a condição humana, embora ao mesmo tempo fiquem acentuados os estreitos limites dessa condição.
E exatamente porque depois da graça, a condição humana se revela na sua pobreza implorante, aprende-se a amar mais, a perdoar mais, a esperar mais. Passa-se a ter uma espécie de confiança no sofrimento e em seus caminhos tantas vezes intoleráveis. Há dias que são tão áridos e desérticos que eu daria anos de minha vida em troca de uns minutos de graça. E ela termina com uma observação. PS. Estou solidária, de corpo e alma, com a tragédia dos estudantes do Brasil.